noite, bem-vindos ao culto de oração. Quarta-feira é momento de parar, reunir-se se possível com a família ou aonde você puder, se achegar a um canto a sós com Deus para podermos orar, para podermos falar com Deus e reabastecermos a bateria espiritual, reabastecermos a bateria da vida. É isso que vamos fazer agora. Está começando o culto de oração, sejam muito bem-vindos. Da minha casa para a sua casa. A igreja somos todos nós e estamos reunidos como igreja para buscarmos a Deus em espírito e em verdade. Na melhor forma em que o nosso coração pode se abrir, nós vamos orar e falar com Deus nessa hora. Posso orar com você? Para tudo ao seu redor, silencie o seu coração, vamos falar com Deus. Deus de amor e Pai, abrimos o nosso coração e falamos contigo, pedindo a tua direção em nossa vida, especialmente agora que estamos iniciando um culto ao teu nome. Aceita o louvor, aceita a adoração como uma expressão sincera do coração diretamente ao teu trono de graça. Abra o seu ouvido para ouvir a nossa voz, mas fale com tua voz ao nosso ouvido. Queremos também te ouvir e compreender o teu espírito neste momento de louvor e de adoração. Aceite, ó Pai, por favor, este culto. Oramos em nome de Jesus. Amém. Você diz amém? Quer dizer assim seja. Louvado seja Deus. Quando oramos, nos agigantamos. Há um pensamento muito bonito de Ellen White, uma escritora inspirada por Deus, que diz que quando nos ajoelhamos, ficamos da altura do céu, porque ligamos o céu e a terra e nos tornamos tão gigantes que não há nada nesse mundo que possa superar, destruir, sucumbir a nossa alma. Por isso, pela fé, somos mais do que vencedores. Por enquanto, estamos ainda à distância. Estamos ainda vivendo o período de quarentena. Até esse final de semana, vigora a última lei que foi promulgada pelo Estado de São Paulo. Aliás, a partir de amanhã, dia 7, amplia-se esta lei e é obrigatório usar máscaras para sair na rua. A hashtag fica a dica, né? Aproveita a dica que a gente está dando. Então, se você for sair por qualquer motivo, lembre de pôr máscara para não ser incomodado, para não ser multado, pois vivemos ainda um período terrível da pandemia envolvendo a infecção do coronavírus. Por esse motivo, nós estamos ainda à distância e há uma expectativa de que a qualquer momento o sistema irá mudar e o que hoje é um isolamento horizontal, todos em casa, passa a ser um isolamento vertical, podendo sair à rua com certos cuidados. Se em algum momento a lei permitir abrir a igreja, nós vamos abrir. Por enquanto a lei não permite abrirmos a igreja, continuamos à distância. Mas já sabemos que quando voltarmos a nos reunir presencialmente na igreja, por um pequeno tempo teremos que nos reunir dentro de regras específicas. Nós ainda não sabemos todas elas, pois elas serão divulgadas dentro da lei e promulgadas no Diário Oficial. A igreja cumpre aquilo que lhe é colocado. Além do que, temos um profundo interesse no cuidado da sua saúde e no cuidado do bem-estar de todos que se achegam à igreja e dos nossos membros. Por esse motivo, estaremos orientando você quando tivermos melhores informações. Depende daquilo que será permitido e daquilo que será colocado para esse momento que estamos vivendo, atualizando a cada dia como que as coisas estão acontecendo para saber como podemos nos posicionar como igreja. Mas, mesmo quando a igreja puder abrir, haverá cuidados especiais. A Divisão Sul-Americana preparou um vídeo tutorial, um vídeo de orientação, quando a igreja puder abrir, os cuidados que a igreja pode ter e que deve ter de acordo com o bem-estar, mas também de acordo com as leis que forem colocadas. Nós vamos assistir esse vídeo agora e daqui a pouquinho a gente continua conversando, tá bom? Olá, seja bem-vindo ao templo. Que bom estarmos juntos na igreja, na casa de Deus. Lugar para oração, estudo da Bíblia, reunião de amigos e irmãos. Depois de alguns dias de distanciamento social, regressamos com cultos presenciais nos templos. Mas isso deve acontecer de forma progressiva. Ou seja, em cada região será preciso analisar o cenário e seguir as orientações das autoridades para proceder de forma prudente e segura. E falando nisso, mesmo com as igrejas abertas, ainda são essenciais alguns cuidados para evitar qualquer contaminação pelo coronavírus. Durante os cultos e reuniões, mantenha os ambientes limpos e ventilados.
Higienize sempre suas mãos e objetos de uso frequente. E não esqueça da máscara protetora, caso o uso dela seja aconselhado na sua região. Evite aglomerações, respeitando o distanciamento social recomendado para a segurança de todos. A propósito, aquela recepção calorosa com abraços e apertos de mão deve ser evitada ainda por um tempo, tudo bem? Isso vale também para quando você reencontrar seus amigos. E muito cuidado com as crianças. É importante que elas estejam sempre acompanhadas dos responsáveis, para que também cumpram todas as recomendações de segurança. Ah, e nada de ficar passeando pela igreja após o culto, ok? Deixe o ambiente assim que as reuniões terminarem. E se você apresenta sintomas da Covid-19 ou faz parte do grupo de maior risco para a doença, adore a Deus por mais um tempo na sua casa, acompanhando os cultos transmitidos pela internet, a programação da TV Novo Tempo ou os conteúdos do Feliz 7 Play. Queremos ver você bem e em segurança. Qualquer dúvida? Converse com o líder da sua igreja e desfrute desses momentos na presença de Deus. Você viu que legal? A igreja tem tomado cuidados, mas esses cuidados, logo que puder ser ampliado a um encontro presencial, vai ser realmente uma bênção, né? Nós já sabemos que poderemos ter encontros com parte da igreja, não com toda ela, até aqui se fala num percentual de 30% de público presente apenas, que deve se orientar para quem é do grupo de risco, evitar estar na igreja nesses momentos, para que possa ficar prevenido, cuidado, amparado no ambiente da casa, ainda num isolamento mais forte. E também, com isso, nós teremos que ter algumas adequações, porque teremos apenas uma parte da igreja. Queremos continuar transmitindo, portanto, os cultos online. E aí, então, ficam ainda as ações que a igreja continua fazendo de maneira online. Por exemplo, temos apoiado os nossos amigos e irmãos que são empresários, e que nesses dias têm dificuldades por conta desse assunto da pandemia, do isolamento, não podem vender o seu pão. E a gente pode aproveitar e comprar desses empresários cristãos, apoiando-os e ao mesmo tempo tendo um produto de qualidade, né, diretamente de quem fornece. É bom para todo mundo. Por exemplo, as delícias do Pedro, que a gente tem falado, estão ao seu alcance, ao meu alcance. Essa semana a gente comeu um pão fantástico, Pedro, muito obrigado. Como Deus abençoa você em suas mãos. Nós temos um outro irmão que é o irmão Carlos. O irmão Carlos, Carlos Silas aqui do São Luís, ele tem um trabalho voltado para produtos de asepsia, ampara consultórios odontológicos, e nesse período em que os consultórios estão fechados, ele está fornecendo direto ao consumidor. Então a gente tem muita coisa boa ali, desde álcool gel até outros produtos de limpeza e de proteção, que se a gente fizer contato pode comprar direto com ele. A gente está disposto a fazer essa corrente de apoio para ajudarmos uns aos outros. Ajudamos também através das ações de solidariedade. Estamos encomendando essa semana mais de 30 cestas básicas e a gente agradece você que tem participado, tanto doando mantimentos para que formemos as cestas, como levando em forma de finanças, em forma de espécie de valor financeiro, para que a gente compre a cesta, ou no drive-thru, né, que temos feito todos os sábados, nos finais de semana tem acontecido nas igrejas, a gente tem anunciado, você vai lá, deixa o teu donativo, seja como alimento para formar a cesta básica, seja como dinheiro para a gente comprar uma cesta básica, ou seja como oferta e dízimo, porque embora temos as contas bancárias, que você pode transferir diretamente, lembrando que se você transferir diretamente numa conta bancária, é muito importante e necessário avisar o tesoureiro da sua igreja. A gente disponibiliza as contas para facilitar, mas você deve avisar o tesoureiro qual o valor, quem depositou e qual o destino do valor. E sem dúvida nenhuma o programa Serve em Mim é a melhor opção para dar amparo a esses e a outras ações de secretaria e de organização da igreja. Mantenha o seu e-mail atualizado, seu telefone atualizado e usufrua. Até periódicos denominacionais estão disponíveis ali gratuitamente, aonde você pode pegar em PDF, por exemplo, as lições da Escola Sabatina e outras lindas informações denominacionais
e que ficam ali para você poder baixar, usar, ler de maneira digital gratuitamente. E isto e outros benefícios do Serve em Mim só é possível se estiver com o cadastro atualizado. Mas mesmo durante esse período, onde pudermos ter encontros presenciais, pretendemos continuar fazendo os cultos online, para que a gente possa suprir a todos, inclusive os que não estarão conseguindo ir à igreja, ou porque o número será pequeno, reduzido e não vai dar para ter todo mundo ali, ou porque alguns poderão ter que ficar ainda em isolamento, né? Nós não teremos a igreja completa ainda, só teremos a igreja completa quando terminar a quarentena. Então continuaremos conectados com você aqui no canal do YouTube IASE Central Valinhos, e essa conexão permite você também convidar outros amigos que estão em casa. Então não se esqueça jamais de estar estendendo os vídeos e as ações que a igreja tem feito também como uma ação missionária. Aliás, por falar em ação missionária, lembre que existe material para você estudar a Bíblia à distância, por aplicativo, por celular, com todas as pessoas que você assim conseguir. O Evangelho deve continuar sendo pregado com ações online, né? E nós estaremos aqui dentro dessa transmissão fazendo sempre o culto da quarta-feira às 7h30, do domingo 7h30 e do sábado às 10 horas da manhã. Lembrando que no culto de quarta-feira é um culto de oração como esse que estamos fazendo agora. No culto de domingo estamos fazendo uma série, Vencendo Crises, conforme orientações que a Bíblia nos dá, como vencer crises, estudando as crises que na história o povo de Deus já enfrentou e como as venceu. E o culto do sábado de manhã é presencial, é ao vivo, para a gente ter um pouco da interação diretamente da igreja. São ações diferentes que visam levar-nos à mesma capacidade de adorar o nome de Deus, mesmo estando nesse período de pandemia e de isolamento social. Lembrando que você pode assistir vídeos espirituais de outras fontes, outras igrejas, outros pastores, mas esses cultos contêm informações ao vivo do nosso distrito. E é muito importante que você assista, convide irmãos para assistir e também convide amigos que você quer apresentar à igreja, apresentar Jesus. E aqui eu dou mais uma última colocação sobre isso. Temos algumas pessoas que têm dificuldade em se organizar para assistir, ou porque já não estão acostumados com materiais de web, né, para acessar um site, para ligar um link e assistir um culto no YouTube, ou porque não estão nem sabendo o que está acontecendo, a gente não tem como falar um por um. Então comente com as pessoas que você ama, pergunte se está assistindo o culto e transforme este momento numa rede espiritual de uma igreja que se fortalece, que se ajuda e um ora pelo outro. É isso que vamos fazer agora, orarmos uns pelos outros, né? Agora é um momento especial de oração, é um momento especial de falar com Deus. E ao falarmos com Deus agora, estaremos fazendo uma oração especialmente intercessora. Há alguma coisa na sua alma que te aflige? Há alguma gratidão especial que você quer render a Deus? Eu tenho algumas. Você sabe que nós temos 3 pedidos de oração que estamos orando de maneira contínua, né? É o nosso querido Hugo, nosso querido pequeno Rafinha e a irmã Cida. O Hugo, pelo tratamento que Deus tem dado a oportunidade dele fazer para se recuperar de uma doença crônica. E o Rafinha, porque desde que nasceu, ele luta contra a morte e a vida tem vencido. E a irmã Cida, porque ela teve que fazer uma cirurgia especial em cima de um tratamento crônico que também será feito e ela vai continuar após a cirurgia fazendo o tratamento. Então, hoje eu quero agradecer a Deus. Primeiro, porque o Rafinha tem conseguido vencer as suas lutas. Segundo, porque o Hugo, por um tempo, está em casa, podendo se relacionar um pouco com a família. Depois de um longo tempo de internação hospitalar, muitas UTIs, né, Hugo? Se você está assistindo, a gente se emociona cada vez que fala com Deus sobre você e como Deus tem sido bom e dado condições para você enfrentar com força. Parabéns, você, sua família, a Ana, a sua esposa, Ana Paula, todos são guerreiros e heróis. E você tem sido um vencedor. E a gente louva a Deus por isso. E a irmã Cida fez a cirurgia essa semana e já está em casa também, já se recuperando da cirurgia, deu tudo bem e agora vai entrar numa outra fase do tratamento. Assim que a gente tem colocado na mão de Deus pedidos, mas também temos que agradecer, porque Deus é muito bom para conosco. Ele está sempre cuidando da gente, nos abençoando. Nós temos muitos irmãos queridos que estão agora lutando com o problema do coronavírus.
E alguns do nosso distrito e alguns que não são do nosso distrito, mas são do relacionamento de cada um de nós. Alguns lutam contra uma fase mais crônica, mais crítica da infecção, outros recém descobriram, alguns até já sararam. Então a gente quer interceder também por todos os amigos e familiares que estão passando essa luta nesse momento. E você, tem algum pedido de oração? Há alguma coisa que aflige o seu coração? Há alguma gratidão especial que você quer contar a Deus nessa hora? Eu quero orar com você neste momento. Então, além da oração que eu vou fazer aqui na tela com você, eu estou lendo agora os comentários que estão sendo postos e a igreja, os líderes, os anciãos e o pastor estão orando pelos pedidos e cada nome ali é mencionado a Deus em oração ao longo do período da transmissão e logo que termina a transmissão também a gente continua orando por essas pessoas, tá bom? Então pode colocar aí o seu pedido, seu agradecimento, seu recado e a gente estará respondendo no próprio texto da transmissão e também quando termina a gente estará colocando na mão de Deus, tá bem? Nós queremos orar agora, é uma oração intercessora e a Bíblia nos convida a orarmos dizendo Pai nosso que estás nos céus, porque Deus é Pai de todos nós e isso é maravilhoso. Nós não estamos orando a um grande e poderoso Deus, mas ao nosso Pai que é grande e poderoso, o nosso Pai que é onipotente, que é maior do que tudo e que podemos confiar que Ele não tem batalha perdida, não há luta que Ele não vença. Você não quer orar comigo nessa hora? Vamos curvar a fronte, dar uma paradinha no que está acontecendo, põe a mão no coração, põe o seu coração na mão de Deus, estampe a sua alma, porque nesta hora estamos entrando nos átrios do trono celestial para citar a sua petição, a sua gratidão, para como igreja intercedermos uns pelos outros. Vamos orar? Deus de amor e Pai, o Senhor que tudo ouve, o Senhor que nos ouve, o Senhor que tudo sabe e conhece cada pedido, cada agradecimento, cada alma que se abre diante da Tua presença nessa hora, bendizemos o Teu nome porque Tu és um Deus tão maravilhoso. Permita-nos, Senhor, a certeza de que o Senhor está nos ouvindo e respondendo conforme a Tua vontade. Nós temos os nossos pedidos, nossos agradecimentos, mas com certeza absoluta, a maior de todas as petições é que a Tua vontade seja feita assim na terra como no céu. Execute em nossa vida o Teu querer, dá-nos sabedoria do Espírito Santo para entendermos o Teu querer e dá-nos, Senhor, um socorro bem presente nessa hora em que muitos estão passando por uma grande angústia. Agradecemos os que estão se recuperando, sarando, saindo de crises ou conseguindo alcançar o pão de cada dia, mesmo em dias onde está tão difícil conquistar com justiça o dinheiro que pague as contas e que põe o pão dentro de casa. Mas o Senhor tem cuidado da gente, a gente não está desamparado. Ajuda-nos a conseguirmos continuar desenvolvendo uma rede de amparo para apoiar aqueles que têm passado maior dificuldade, mas não deixe que nenhum de Teus filhos passem por necessidades maior do que podem suportar. Podemos passar por um momento de necessidade e de angústia, mas não podemos sucumbir e não devemos, porque o Senhor é maior e em Tuas mãos seremos vencedores. Por isso, ó Deus, toma-nos em Teus braços amorosos e poderosos e sustenta a nossa vida e dá-nos o poder do Espírito Santo. Para o doente, pedimos a cura. Para o faminto, pedimos o pão. Para o que passa lutas e provações, pedimos vitórias. Para o que está confuso e angustiado, pedimos a luz do Espírito Santo nos direcionando. Para o que está com a alma contrita, pesado no seu próprio pecado, pedimos o sangue de Cristo que nos perdoa e a graça de Cristo que nos salva. Enfim, Senhor, conforme a necessidade de cada um, dá-nos o Teu amparo, mas acima de tudo, conforme a Tua vontade para a nossa vida. Dá-nos saber que estamos sob Seus cuidados. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Que coisa boa é podermos falar com Deus e sabermos que Deus está ouvindo. Agora é um momento de renovar a fé. Nós oramos, renovar a alma. E nós vamos fazer isso cantando um hino que é um medley, uma junção. Ele une duas lindas canções do inário cantado pelo nosso povo, pelas nossas igrejas. O hino Vaso de Honra e o hino Renova-me.
elas duas juntas, falam para que Deus nos renove como um vaso de honra. Para que possamos estar nas mãos de Deus, precisamos permitir que Ele renove a nossa vida e faça em nosso coração um vaso novo. Vamos cantar este hino? Renova-me. Vamos colocar nas mãos de Deus o direito e o pedido para que Ele renove a nossa fé, a nossa esperança e renove em nossa vida a vontade dEle. Vamos cantar? Amém? Deus seja louvado, que possamos realmente permitir que Ele renove a nossa vida nessa noite, a cada dia, a cada momento. E é muito bom sabermos que Ele, que é o oleiro, é o único que pode moldar um vaso quebrado, defeituoso, um coração que vive momentos difíceis ou talvez em pecado.
e transformar num vaso novo, num novo coração. Esta é uma oração que envolve entrega. Aliás, toda oração envolve entrega, relacionamento pessoal. Como tem sido a sua oração com Deus? Como tem sido o seu dia a dia em poder falar com Deus todos os dias, logo que acorda, antes de cada refeição, ou talvez antes de dormir, ou ainda num momento especial de comunhão pessoal, de íntima comunhão com Deus? Esses momentos são muito importantes. Se a gente parar para observar o texto sagrado, veremos que Jesus não fazia nada sem se apresentar a Deus em oração primeiro. Antes que Jesus iniciasse o ministério, ele foi a buscar a Deus em oração por 40 dias, jejum e oração. E no final dos 40 dias sofreu 3 terríveis tentações diretamente de Satanás e as venceu por quê? Porque ele estava forte. Estava sem alimento há 40 dias jejuando, mas estava com a alma muito abastecida, e por isso ele enfrentou Satanás com tranquilidade, com força de quem vence, não de quem fica na dúvida. Não titubeou em momento nenhum, e no final deu-nos uma linda lição. Porém, durante todo o seu ministério, esta lição foi sendo ampliada. A lição de que devemos buscar a Deus e nos fortalecemos para vencer as lutas foi sendo ampliada. Por quê? Porque Jesus continuou em todo o tempo. Ele ia, pregava, fazia milagres e se recolhia para orar. O momento mais constante de Jesus na terra não foi pregando, não foi treinando e não foi curando. Foi orando. Isso é uma lição muito grande. Não adianta avançar sem orar. É muito importante orarmos mais do que fazemos qualquer outra coisa. Porque na medida em que nos colocamos na presença de Deus, permitimos Deus estar à frente de nossa vida e entendemos a direção de Deus para a nossa vida. Então, como tem sido a sua vida de oração? No dia de hoje, neste culto, eu quero ler com você um texto da Bíblia que fala exatamente sobre a oração. E inicialmente eu te convido a abrir a sua Bíblia no livro de Tiago, Tiago capítulo 4, porque aqui no texto de Tiago capítulo 4 tem uma expressão muito forte que diz assim no verso 3: pedis e não recebeis, porque pedis mal. Quando pedimos, não recebemos, porque pedimos mal. Vou ler o texto com você em Tiago capítulo 4, versos 3 em diante. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjar nos seus próprios prazeres. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Olha que lição linda que está dando aqui. Nós pedimos mal, por quê? Aqui o texto não é só acusativo. Ele não fala apenas assim, você pede e não recebe porque pede mal. Não. O texto sagrado aqui está me ensinando por que eu tenho pedido mal, o que tem acontecido. A amizade com o mundo cria inimizade com Deus e faz com que eu raciocine, com que eu peça, com que eu ore como um eco daquilo que o mundo pôs no meu coração. É por isso que quando oramos, gastamos tanto tempo pedindo das coisas deste mundo. E normalmente, por muito pouco tempo, lembramos sobre as coisas da vida eterna. Muitas vezes oramos sem falar nada sobre a vida eterna. Senhor, me ajuda nisso, me socorre naquilo, me dá isso, me dá o outro. Eu quero vencer esse problema, eu quero achar essa solução. Em nome de Jesus, amém. E aí vamos adiante, como se o mundo todo fosse ser vencido a partir dessa oração, e eu agora vou ficar rico, agora não vou mais ficar doente. Os problemas desse mundo não podem ser a nossa grande angústia, e nem o nosso foco principal. A Bíblia diz, buscar primeiro o reino de Deus e toda a sua justiça, e as coisas desse mundo vos serão acrescentadas, tudo mais vos será acrescentado. Quando você busca a Deus, todas as coisas do mundo Deus cuida, porque Deus sabe do que precisamos. Mas quando buscamos as coisas do mundo, o mundo não nos entrega a Deus, não nos dá Deus de presente, não nos leva até Deus. Então, quanto mais Deus nos encher das coisas do mundo, mais distantes ficamos do próprio Deus.
Há um limite para que Deus nos ampare nas coisas do mundo. Além do limite da lógica de que muito do mundo, menos de Deus, porque eu encho muito o coração com coisas que não têm valor, mas que são desse mundo, também existe o limite da história do pecado. Todas as lutas do mundo cessarão quando Cristo voltar. Então o meu foco espiritual tem que ser maior do que o meu foco material. E a certeza de que eu quero estar na nova terra, que eu quero ser salvo, que eu quero ser renovado por Deus, que eu quero ser um cristão melhor, que eu quero amar mais ao meu semelhante, que eu quero amar mais a minha família, que eu quero salvar a minha família, que eu quero viver com aqueles que eu amo no céu, que eu quero ser uma bênção na igreja, que eu quero ser um vaso de honra, um instrumento nas mãos de Deus para a salvação de pessoas. Essas coisas têm que ser mais importantes do que Senhor me dá o que comer, me dá o que beber. Ah, Senhor, me ajuda a pagar as minhas contas. Às vezes até a oração tinha que ser: me ajuda a fazer menos contas. Porque se a gente não parar de fazer conta, não é o que sirva, não é o que chegue, o que baixe para pagar. Mas isso ensina que quanto mais temos, mais queremos ter. Eu não conheço muitas pessoas que conseguem conquistar tudo que querem materialmente e dizem: eu estou satisfeito, eu não quero mais ganhar dinheiro, não quero ampliar mais nada. Pelo contrário, eu melhoro o meu carro, quero melhorar mais ainda, eu melhoro o meu computador, quero melhorar mais ainda, eu melhoro o que como na minha mesa, quero melhorar mais ainda, até que não quero mais comer na minha mesa, quero comer fora todo dia. A gente vai ampliando os sonhos. Diz que o primeiro sonho do ser humano é ter uma casa própria, o segundo é uma casa própria com piscina, o terceiro é uma casa própria com piscina e uma outra na praia, o quarto é uma com piscina, uma na praia e uma no campo. Não há limite. Não podemos tornar nosso coração cobiçoso das coisas do mundo e nem apegado demais às coisas do mundo. Então o que a Bíblia ensina? Quando pedimos conforme o que o mundo nos ensina, pedimos mal. Porque a amizade com o mundo nos torna inimigos de Deus. Eu vou continuar a leitura do texto bíblico, onde diz a partir do verso 7, sujeitai-vos portanto a Deus, mas resisti ao diabo, e o diabo fugirá de você. Achegue-se a Deus, purifique as suas mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo duplo, limpe o seu coração, tenha um ânimo só, voltado somente para Cristo, somente para Deus. Aflija a sua alma, lamente, chore e deixa que Deus converta o seu riso em pranto e a vossa alegria em tristeza, para que você se humilhe na presença de Deus e então o Senhor vos exaltará. Esse é um texto muito bonito que nos traz algumas lições. Eu até coloquei aqui uma lista das lições que o texto nos traz e você pode ver agora aí exposto na tela. E nós não vamos passar detalhe por detalhe dessas lições, mas esse texto nos ensina que não basta orar, tem que saber orar direito, tem que saber orar bem. Então, como é que faz para orar bem? Como é que faz para orar melhor? Na Bíblia há muitos conselhos sobre a oração. A Bíblia fala muita coisa sobre a oração. Alguns desses conselhos nós encontramos em textos bíblicos, como por exemplo, Isaías capítulo 65, verso 24, que diz: antes de clamarem, eu responderei, ainda não estarão falando e eu vos ouvirei. Isso nos informa que Deus nos responde não porque Ele ouviu e parou para prestar atenção. Ele ouve porque Ele quer ouvir a nossa prece e quer que abramos o nosso coração. Quando eu falo para Deus, não é para informar a Deus o que Ele não sabe, é para deixar claro em meu coração que eu entreguei na mão de Deus e devo ficar tranquilo. É para que eu saiba quem é Deus, não para que Deus saiba quem sou eu. Mas antes que eu peça, Deus já está ouvindo. Antes que eu fale, Deus já está sabendo. E antes que eu peça para que Deus me socorra, Deus já está lidando com socorro. O próprio pecado. Quando o pecado nasceu no coração do homem, já havia no coração de Deus um plano de redenção pronto, antes que o homem pecasse. A decisão de morrer para salvar foi tomada antes que o homem escolhesse pecar. Porque Deus não espera você sofrer para ver o que vai fazer. Deus não é reativo, Ele é proativo. Ele planeja a solução antes mesmo que você pare para perguntar: meu Deus, e agora o que é que eu faço? Há um outro texto de Salmos, capítulo 66, que diz: se eu acalentar o pecado no meu coração, o Senhor não me dá ouvidos. E esse texto é ampliado quando em Provérbios,
Salomão disse: se alguém se recusa a ouvir a lei, até as suas orações serão detestáveis. Então, quando fala do pedir mal, também tem a ver com que tipo de vida eu levo quando eu paro para orar. Sim, porque a oração é parte de um relacionamento. Não há relacionamento, não há como a oração ser atendida. A oração não é uma pessoa que envolve Deus num pedido, mas a oração é um filho que abre o coração para o pai. Quando o filho fala: pai, eu vou embora de casa, eu não quero mais seguir a sua orientação, eu não quero mais estar sob o seu cuidado, o filho se põe para fora. Naquele instante, tudo que o filho vai ter que fazer é resultado das suas escolhas. O pai não está ao alcance para socorrer o filho, porque o livre-arbítrio do filho determinou assim: eu não quero que meu pai interceda por mim. Uma vez, quando eu era pequeno, eu virei e falei para minha mãe: mãe, eu vou fugir de casa. E minha mãe pegou, me deitou no colo e deu uma surra. Eu esperava que ela fosse abraçar, fazer carinho. Eu apanhei. E aí ela falou assim: nunca mais fala uma besteira dessa, porque na hora em que você sair de casa, eu não tenho mais como cuidar de você. E eu entendi melhor isso quando meu primo Miguel, o irmão do pastor Fernando Iglesias, um dia resolveu mais do que isso. Ele virou para a mãe e falou: mãe, eu quero ir embora de casa. Aqueles momentos que a criança fica incomodada porque a mãe dá ordens, orientações, limita, vai lá, arruma o quarto, toma banho, lava a orelha, e a criança fica achando que a mãe é chata, né? Não, a mãe não é chata, não, ela te ama. Quando o Miguel falou para a mãe dele, para a tia Zita: mãe, eu quero sair de casa. A tia Zita pegou, fez a malinha do Miguel e falou: Miguel, que pena, eu não queria que você fosse embora, mas eu respeito, é seu desejo, você tem que ter esse direito. Não sou eu que vou te pedir, toma uma linha. Olha, e a partir de agora, lembre-se que você vai ter que lavar sua roupa, você vai ter que comprar sua comida, cozinhar sua comida. Então se organize para você não passar necessidade, tá bom? Quando você está aqui em casa, a mamãe cuida de você, mas como você está indo embora, a mamãe não tem como cuidar de você. E deu uma malinha na mão do Miguel, ele era criança. Ele pegou a malinha, saiu pela calçada assim, deu 2 passos e voltou para casa. Falou: mãe, pensando bem, é melhor ficar aqui mais um tempo, né? Ele mora com a mãe dele até hoje. A mãe dele mora com ele, na verdade, né? Porque a tia tem um problema de saúde hoje e o Miguel tem cuidado juntamente da família, mas ele é o que mais tem cuidado ali por estar mais próximo. O fato é que a gente descobre na vida que quando a gente sai da casa do pai, a gente sai da mão do pai. Por isso faz parte da oração você ouvir e obedecer à voz de Deus. Há um outro texto na Bíblia, em Mateus, que diz no capítulo 6, esse até eu quero, se você puder abrir a sua Bíblia, eu vou abrir a minha também, porque a gente vai continuar um pouco mais em Mateus capítulo 6. Nós vamos ler primeiro esse texto que está em Mateus capítulo 6, a partir do verso 7. Diz assim: orando, não useis de vãs repetições, como fazem aqueles que são gentios, aqueles que não conhecem a Deus, são os pagãos, né? Porque como se Deus não tivesse ouvido, e então presumem que pelo muito repetir, muito falar, é que vão ser ouvidos. Não se assemelha a este modo de comportamento, porque o Pai sabe que você tem como necessidade, antes mesmo que você peça. A gente até já leu o texto que diz que Deus sabe antes que eu peça, né? Então aqui em Mateus capítulo 6, quem está falando é o Senhor Jesus. E Jesus aqui resolveu dar uma aula de como orar. E quando Jesus se propõe a dar uma aula de como orar, é melhor que a gente ouça e preste atenção e anote tudo, né? E com certeza você já orou algum dia esta oração que vem na sequência. Porque Jesus estava ensinando como se deve orar. E aí, após dizer que você deve falar sem vãs repetições, ou seja, abrir o coração, há um pensamento no livro Caminho a Cristo que diz: a oração é o abrir do coração a Deus como a um amigo. Você já reparou que quando você fala com um amigo, você não faz roteiro? E quase sempre você não fala pouco. E quando você termina de falar, você para ouvir o que o amigo quer te falar. Nunca aconteceu de você estar conversando com um amigo e quando perceber a hora avançou e você nem viu? Já está tarde, demorou mais do que queria. Às vezes a gente vai à igreja quando termina o culto, a gente está querendo que termine logo porque está com fome. Mas daí na hora que termina a gente encontra um amigo à porta da igreja, começa a bater papo, e quando você olha no relógio, já é 1h da tarde.
Não é que o culto foi até 1h da tarde, é que o bate-papo foi até 1h da tarde. E aí as crianças começam a incomodar e dizer, pai, estou com fome. E a gente fala, já vou, e é um já vou de quem diz, que pena que eu tenho que ir. Eu até queria ficar mais um pouco. É gostoso conversar com amigos, faz bem. Muitas vezes a gente até fala assim, rapaz, vamos para minha casa, vamos almoçar junto, ou então vamos juntar a panela, né? A gente não tinha programado, mas a gente está batendo um papo tão gostoso, vamos juntar o que você vai comer com o que eu vou comer na minha casa, e comemos juntos numa casa só, assim a gente continua batendo papo. Isso é oração! Junta a panela, bate papo, esquece o relógio. Tem hora que a oração é tão curtinha que leva segundos. Uma fração de segundo é suficiente para converter um pecador. Uma fração de segundo é suficiente para Deus salvar um pecador. Então, a oração pode durar pouco tempo, mas ela pode durar muito tempo também. E às vezes é tão gostoso falar com Deus que dá vontade de não parar. E a gente fica falando, e Deus nunca vai dizer para você, olha, faz tempo, né? Está me alugando agora? Eu sou o rei do universo, tem que atender todo mundo. Não, Deus não é assim. Embora Ele é o rei dos reis, Ele tem o tempo do mundo todo para você. Sabe por quê? Porque Deus é o próprio tempo. Se a ontologia diz que tempo é a entidade que permite distanciar os eventos, eu digo pela teologia que tempo é a entidade que permite distanciar os eventos no mundo do pecado. Porque na vida eterna, o tempo é eterno e não se conta tempo. Deus é o tempo. Quando não havia tempo, Deus já existia. Ele é o start, é o beginning, é o início, é o começo. Mas Ele também é o fim, o alfa e o ômega. Por isso, se um dia o tempo parar de existir, Deus continuará existindo. E não existe nada sem Deus. Só existe a partir de Deus, por isso Deus é o tempo. E o tempo de Deus é o eu sou, é o tempo presente. Não é o eu era, nem o eu serei, é o eu sou. Deus dá para você administrar o presente. E o passado? O passado a Deus pertence. E o futuro também a Deus pertence. A você pertence o presente. Você pode no presente construir um futuro melhor. Você pode no presente aprender com as lições do passado. Mas não se angustie pelo passado nem pelo futuro, mas vive intensamente o teu presente. Lembrando que Deus é um presente eterno. Com Deus, o tempo é eterno. Então gaste todo o tempo do mundo na presença de Deus. E Deus estará te ouvindo atentamente, porque Ele é um Deus de muito amor. Sabe, queridos, aqui Jesus começa a ensinar uma oração dizendo que é uma oração modelo. Depois de ensinar a orar, Ele começa a dizer assim, Pai nosso que estás nos céus. Vamos ver? Eu sei que você conhece de cor, eu também. É a oração mais conhecida do mundo religioso. Mas a gente leu Mateus capítulo 6 até o verso 8. E a partir do verso 9, Jesus fala, portanto, vocês devem orar assim. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que linda oração. Você sabe que o Pai Nosso não é uma reza, é uma oração modelo. Sim, a Bíblia ela não tem rezas. A Bíblia não tem nenhuma reza. A única oração que foi dada como que a gente poderia dizer que é uma reza, Jesus falou como um modelo de oração. Ele não falou que toda vez que orar, tem que orar o Pai Nosso. Porque se a oração abrir do coração a Deus como um amigo, eu vou abrir o meu coração com o que eu tenho naquele momento no coração. Há por aí livros de rezas. Se você precisar de dinheiro, reza assim. Se precisar de amor, reza assado. Isso é que nem horóscopo, isso é crendice, isso é encaixotar a Deus na cabeça de alguém que inventou essa reza. Deus, Ele é maior do que quem inventou essa reza. Ele tem mais a falar para você e você tem mais a falar para Ele do que qualquer reza possa dizer. Então, não reze, ore. O que é rezar, pastor? Rezar é uma oração decorada. Sempre que você fala uma oração decorada, a tendência é que você não usufrua da oração. O Pai Nosso não é para ser uma oração decorada. Você pode usar o Pai Nosso, pode usar parte dele. Pai Nosso, estás no céu, santificado seja o teu nome. Nessa hora, Senhor, falamos, você pode usar uma parte dele. Obrigado, Senhor, porque tu és maravilhoso. Entregamos o nosso coração, porque tu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Você pode usar parte dele. Mas fala o Pai Nosso inteiro, uma parte. Fala uma oração diferente do Pai Nosso, conforme o teu coração pede. Mas fale de coração. Não cuspa nenhuma palavra que Deus te deu para falar
sem passar pelo coração e pela mente, e sem ser sincero. O Pai Nosso, ele é, na verdade, uma sequência de raciocínio. Por isso Jesus falou no verso 9, portanto orareis assim. Isso. Então quando você for orar, ore desta forma. Esse é o raciocínio que eu quero te ensinar. Quando diz aqui, Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, está reconhecendo quem é Deus. Em João capítulo 6 conta uma história onde os discípulos estavam enfrentando uma turba contra Cristo, e Cristo vira para os discípulos, vendo muitos abandonando a Cristo, e fala para eles assim, e vocês, o que dizem que eu sou? Quem dizem que eu sou? Estão dizendo que eu sou uma coisa, ou de vocês? E Pedro diz, eu digo que tu és o Filho de Deus. Quem é Jesus para você? Reconheça diante de Deus quem é Jesus para você. Anuncia ao universo e a você mesmo. Tem gente que começa a orar e diz assim, meu paizinho, né? Meu paizinho, quero te pedir. E eu já ouvi muitos falarem assim, eu acho desrespeitoso, não concordo, não acho bom. Honestamente, eu não tenho direito de achar. Eu não oro meu paizinho, porque eu não falo com meu pai, meu paizinho. E porque eu acho que com Deus a coisa é mais ampla. Mas isso não quer dizer que quem ora assim está errado. Isso é pessoal. Como que você se refere a Deus com carinho, mas também reconhecendo a soberania de Deus? Não só pelo carinho, mas pela submissão. Não apenas reconhecendo que Deus é amor, mas também reconhecendo que Deus é soberano, que Deus é poder, que Deus é o meu rei, é o Senhor da minha vida. Por isso, inclusive, eu não preciso começar sempre do mesmo jeito. Eu posso um dia começar a orar dizendo meu paizinho, no outro dia eu posso orar dizendo Rei dos reis, Senhor dos senhores. No outro dia eu posso dizer Deus soberano, Senhor de todas as coisas, mas no outro dia eu posso dizer meu Deus de amor, aquele que me salva e não me abandona. Um coração angustiado quer um Deus que ampara. Então comece orando na angústia, Senhor, obrigado porque Tu não me desampara. Senhor, a Tua proteção faz a diferença na minha vida. Mas um coração feliz quer um Deus que rejubile. Então comece orando, Senhor de amor, que tantas coisas me tem dado. Senhor maravilhoso, que me tem feito tantos bens, eu te agradeço, sabe? É preciso que a minha oração use como títulos para Deus o que meu coração pensa naquela hora. Reconheça, declare quem é Deus para você. Depois de dizer Pai Nosso que estás nos céus, reconhecer quem é Deus, diz assim, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O que é isso? É render-se aos cuidados e aos planos de Deus. Porque se eu só conto a Deus os meus planos, parece que eu sei o que é melhor para a minha vida. E por mais que eu pense que sei, eu não sei. É aí que a Bíblia diz orar mal, pedir mal. É quando eu quero dizer para Deus o que eu quero e não quero perguntar para Deus o que Ele quer. Eu devo dizer a Deus o que eu quero. Mas antes disso eu devo dizer, Senhor, a minha vida pertence a você. Reconheça a soberania de Deus e entregue-se, renda-se para que os cuidados de Deus se façam na sua vida conforme a vontade de Deus. Depois de se render, aí é hora de abrir o coração e dizer, Deus, faça-se a sua vontade, mas eu quero te contar o que está na minha alma. Nessa hora, abra o coração de maneira plena. Fale, louve, agradeça, peça. Na hora de abrir o coração a Deus, você conta o que está na tua alma. E se são muitas coisas materiais, essa hora pode falar das coisas materiais. Embora isso não é só o que eu falo na oração, mas tem um momento que eu tenho que poder falar para Deus, Senhor, estou angustiado, esse problema me preocupa, não é? Então, abra o coração, agradeça, louve. Você sabia que você pode, orando, cantar e falar, misturando as coisas? Senhor, eu te louvo, porque nessa hora o meu coração está muito feliz pela salvação que o Senhor me deu. Louvamos-te, ó Deus, pelo dom de Jesus. Senhor, esse Jesus maravilhoso, meu amigo, Ele me ampara também na minha angústia. Por isso eu quero render a você os meus pedidos e a minha oração, porque a minha alma precisa falar com você agora. Fala minha alma, ó Cristo. A oração ela deveria ser um diálogo tranquilo. Você pode assoviar, pode falar, pode chorar, pode clamar. Fique à vontade. É você e Deus a sós. E aproveite nessa hora, depois de abrir o coração para as coisas que te angustiam, ou para agradecer as coisas que te fazem feliz,
Coloque para Deus também a tua angústia da alma, os teus pecados. Confesse, entregue para que Ele perdoa. A Bíblia diz que Deus é galardoador e perdoa o pecado daqueles que confessam e abandonam. Não há pecado no mundo que Deus não possa perdoar, mas um pecado não perdoado tem como preço a morte. O salário do pecado é a morte. Para que eu alcance a vida eterna, eu tenho que alcançar uma vida livre de pecados. E que hora que eu vou vencer os meus pecados? Na oração. Confesse, busque perdão e levante da oração para fazer diferente. Se pecar de novo, ore, ajoelhe-se, confesse e busque perdão novamente. E Deus perdoa cada vez que você pede, mas Ele te convida a uma novidade de vida, a uma restauração. Por isso, depois de assumir o pedido do perdão, vem a hora de assumir o compromisso da vida nova. É hora de se levantar da oração e começar uma nova vida. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Eu pedi pelo pão de cada dia, eu falei da minha necessidade, mas agora é a hora de eu buscar uma vida nova, vitoriosa. Em inglês diz assim: não me guie para a tentação, deliver us not to temptation. Não me guie, não me conduzas, não me deixe caminhar até a tentação. O Pai Nosso em qualquer língua ele é bonito. Eu gosto muito do Pai Nosso em grego. É a maneira como eu mais gosto de falar o Pai Nosso. Pater Remon, Roi Trois ora nós. Porque cada uma das línguas, cada língua ela vai trazer uma informação mais próxima do texto original e vai me ajudar a compreender melhor o que Deus quer dizer naquela hora. Não nos guie para a tentação, livra-nos da tentação, não nos deixe cair em tentação. São formas diferentes de dizer o que? Senhor, eu não consigo viver longe da tentação, mas eu confio em Ti. E sei que sob Sua mão e Sua condução, o inimigo pode ser repreendido. Então, Deus, guia-me pelo caminho que é Cristo. Por isso que a mesma Bíblia diz que quando eu me achego a Cristo, o diabo foge de mim. Vencer a tentação não é eu olhar e falar: diabo, pode vir que eu não tenho medo de você. Pode vir que eu não vou cair em tentação. Isso é soberba. Aquele que acha que não vai cair em tentação, já caiu. Porque caiu na tentação da soberba, de achar que é maior do que o próprio diabo. Eu vou vencer a tentação, sim. Não porque eu sou forte, mas porque eu me rendo nos braços de Deus. Não ser guiado para a tentação é: Senhor, guia-me pelo Teu caminho e deixe-me livre do meu caminho. Vencer o caminho do mal é vencer o meu caminho, porque o meu coração é voltado para o caminho do mal. E aí então, depois de um compromisso lindo de vitória espiritual, é hora de declarar a soberania de Deus, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Há uma definição teológica que diz que isso é um adendo. Algum maçoreta, algum copiador da Bíblia colocou isso como um acréscimo. No texto original, Cristo não disse isso, por isso está entre parênteses. Mas cai muito bem. E depois que entrou no cânon bíblico, passou a ser parte do Pai Nosso. Pois Teu o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. É um reconhecimento e uma entrega completa, mas uma certeza de que eu estou diante de um Deus que pode tudo e para todos sempre. Amém. Sabe, queridos, nós não estudamos o Pai Nosso, a oração, para que você e eu possamos iniciar um processo de falar com Deus toda vez a mesma oração. Não. Nós vamos cantar o Pai Nosso agora. Nós vamos recitar o Pai Nosso de maneira cantada. Mas eu convido você, a partir do Pai Nosso, a entender que a oração deve ser setorizada e ela deve conter um espaço para cada momento e cada necessidade que você quer falar com Deus ou que você quer ouvir de Deus. Antes que saiamos para cantar o hino Pai Nosso, eu quero te fazer um pedido. Nunca se esqueça que a oração não é feita com uma pessoa falando e uma pessoa ouvindo, mas sim de um diálogo, onde eu falo e ouço, agora você fala e eu ouço. Qualquer diálogo é assim. Imagina que eu chego para você, ligo para você e falo: olha, vem cá, como é que está você?
eu estou te ligando aí porque eu quero te contar, eu estou passando por isso. E você? Como é que você está? O que você tem a me dizer para me ajudar, me orientar? E quando você vai começar a falar pela primeira vez, então eu bato o telefone. Como quem diz, eu falo, você não. Peraí, se uma pessoa só fosse falar entre Deus e eu, Deus que tinha que falar e eu que tinha que me calar. Então eu deveria ouvir mais do que falar e não falar mais do que ouvir. Pastor, como é que eu ouço a Deus numa oração? Eu sei como eu falo. Então, você abre, por isso a gente abre a oração louvando o nome de Deus, engrandecendo, enaltecendo, mas de vez em quando eu fico quieto para ouvir a Deus. E se quando eu ficar quieto e não ouvir a Deus, eu devo ficar mais quieto ainda. Eu devo abrir a Bíblia, porque Deus me fala através da sua palavra. Eu devo cantar um hino, porque Deus me fala através da comunicação com Ele. Não faça da oração uma métrica de abrir a boca, falar, amém e vai embora. Algumas orações podem ser assim, mas pelo menos uma por dia deveria ser uma oração mais longa e uma oração mais completa, aonde para tudo, canta, louva, lê um verso da Bíblia, e quando eu sinto que Deus respondeu, quando eu entendo no meu coração, porque eu tenho paz, porque eu recebi a resposta de Deus me trazendo paz, então eu vou adiante. Às vezes eu vou ouvir de um jeito que parece que Deus falou em voz audível. E às vezes eu vou ouvir, como diz a Bíblia, no vento, mas às vezes na calmaria, no sussurro. Às vezes eu vou ouvir por um animal, às vezes eu vou ouvir por um pássaro que canta, às vezes eu vou ouvir por um conselho que me é dado pela minha mãe, pela minha esposa, pelo meu filho, sei lá, pelas pessoas com quem eu convivo. Às vezes eu vou ouvir por uma lembrança de uma música, de um hino, e às vezes eu vou ouvir lendo a Bíblia, mas Deus nunca vai deixar de falar. Então, fale com Deus, ouça Deus, vivencie o prazer de uma vida de oração. Esse é o segredo de viver feliz, do vencer o mundo e do herdar a vida eterna. Vamos cantar? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Amém, pois teu reino, o poder e a glória. Que coisa linda. Eu agradeço poder ter estado com você nessa hora, poder ter aberto a Bíblia, dialogado, falado ao coração. Antes de ir embora, eu quero fazer uma última prece, pedindo que Deus abençoe sua vida. Posso orar com você? Deus de amor e Pai, ao terminarmos esse culto, rogamos a tua bênção e o teu amparo. Seja Senhor da nossa vida, seja o Deus da nossa história, e faça na vida de cada um de nós o teu querer, mas dá-nos, Senhor, a certeza do teu cuidado.
e de ouvirmos a voz do Espírito Santo guiando os nossos caminhos. Oramos em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado. Que Deus abençoe você. É com muita alegria que eu me despeço, porque eu estou me despedindo na certeza que Deus está tomando a frente de nossa vida, que possamos viver uma vida de oração. E nesses dias difíceis, quanto mais angústia, mais ore. Gaste mais tempo orando. E se as angústias passarem e a alegria vier, quanto maior a alegria, mais ore. Gaste mais tempo agradecendo. Esteja você num momento de gratidão e de petição. Fale com Deus, que Deus sempre estará disposto a ouvir. Se você tem coragem de falar, Deus com certeza terá prazer em te ouvir. Um abraço, Deus te abençoe e até o próximo.